Capítulo 17, Noah. Afastando-me de Astrid em direção ao trem, sorriu. Eu sabia do casamento. Peter tinha me confiado o segredo apenas algumas horas antes e conspirei com ele para surpreender Astrid. Fiquei aflita pensando que ela poderia não gostar. Astrid não era de surpresas, mas agora estou contente por ter feito parte do plano. Peter e Astrid estão juntos agora e prestes a se tornar uma família. Ela parece feliz, muito feliz, pela primeira vez desde que a conheci. Estou feliz por ela, mas não posso impedir que me venham perguntas sobre se as coisas vão mudar, se Astrid vai ficar com Peter todas as noites e se tornar de alguma forma menos minha. De repente, sinto-me solitária. Luke aparece em minha mente. Não o vi desde a noite em que Theo caíra doente uma semana atrás. Não consegui me encontrar com ele na noite seguinte após o espetáculo, como ele pediu. Embora estivesse melhor, Theo ainda estava fraco e eu não queria correr o risco de deixá-lo. Então deixei um bilhete para Luke no escaninho do trem. Irmão doente. Não posso ir esta noite. O bilhete desapareceu, então eu soube que ele o tinha lido. Ou pelo menos era a minha esperança. E se alguém o tivesse encontrado? Mesmo eu tendo sido vaga de propósito, ainda haveria perguntas. Durante dias não veio nenhuma resposta. E eu me perguntava se Luke poderia ter perdido o interesse logo após o nosso beijo. Ou se simplesmente desistira. Ando até o escaninho agora sem ousar ter esperanças. Dentro há um pedaço de uma folha com o programa do circo, tão amassada que me pergunto se alguém confundiu o compartimento com uma lata de lixo. Ajeito o papel. A mensagem está escrita na parte de trás em carvão vegetal borrado. Tentei vir vê-la. Gostei de ver você dançar. Encontre-me no Museu da Cidade. Luke tinha estado ali aquela noite e me vira dançar. Eu enrubeço animada e envergonhada ao mesmo tempo. Como eu não tinha reparado. Fico preocupada de novo então. O casamento foi realizado em segredo. Ele não deveria estar ali. Mas uma parte de mim tem certeza de poder confiar nele. Analiso o bilhete mais uma vez. Encontre-me no museu. Sei de que edifício ele está falando. Mas o Museu Velho, que fica bem no centro da cidade, é um ponto de encontro meio estranho e já passou da hora do toque de recolher. Não posso ir. Prometi a Astrid que não veria Luke novamente. Viro-me agora, procurando por ela, mas Astrid desapareceu no meio da multidão. Ela ficará com Peter esta noite, certamente não vai notar se eu sair. Ainda assim, a coisa inteligente a fazer seria ficar na festa de casamento até o fim e em seguida voltar para Theo. Mas vamos partir em breve e eu nunca mais veria Luke. Olho na direção do trem. Preciso ver Theo antes de ir a qualquer lugar. Dentro do vagão dormitório, Theo está acordado no leito, como se esperasse por mim. Eu o pego e seguro junto ao corpo, inalando seu cheiro caloroso de cama. Estive constantemente preocupada desde que ele ficou doente, como se me lembrasse do quanto ele é frágil e de como poderia perdê-lo em um minuto. El se levanta da cama ao lado onde estivera tricotando. Ah, ótimo, você está de volta, diz ela. Ainda em tempo de eu aproveitar um pouquinho da festa antes que ela termine. Não estou de volta, quer dizer. Procuro uma explicação para o fato de precisar que ela cuide de Theo por mais tempo. Por mais um tempo. Mas antes que possa terminar de falar, ela sai do trem. Penso em ir atrás e chamá-la de volta e em seguida desisto. Apenas eu e você. Digo a Theo que balbucia uma aprovação. Olho de Theo para a porta do trem e de volta para ele, pensando no que fazer. Eu me atreveria a levá-lo comigo?
Saio para o ar da noite gelada, então paro. É irresponsabilidade levar Theo assim, mas se quero ver Luke, não há outra opção. Eu o envolvo em meu casaco. Começo a me afastar do trem, baixando a cabeça e me mantendo à beira do terreno do circo, para não ser vista enquanto corro para debaixo da copa das árvores. Uma vez abrigada pela floresta, começo a andar na direção da aldeia, encontrando meu caminho lentamente através da floresta, de modo a não tropeçar em uma das muitas raízes de árvores e rochas que se projetam para fora da terra dura e irregular. O caminho é o mesmo que Astrid tinha me mostrado no primeiro dia, em que fui a Thiers, mas o acho assustador agora. Sombras escuras parecem pairar entre as árvores. Desta vez somos apenas Theo e eu, sozinhos na floresta, como na noite em que fomos encontrados pelo circo. Tremo, o medo e o desespero daquele momento me tomando mais uma vez. Ramos secos crepitam sob meus pés, parecendo nos revelar. Minha pele se arrepia, como se alguém fosse pular para fora dos arbustos a qualquer momento. Chego à extremidade da floresta e começo a caminhar para a passarela. Então paro, olhando para Theo, que me fita de volta com olhos confiantes, contando comigo para fazer o que é melhor para ele. Isso é tão egoísta da minha parte, penso, sentindo-me cada vez mais culpada. Como posso arriscar a segurança dele por causa daquilo? Quando me aproximo da cidade, as ruas estão desertas. Após o toque de recolher, luzes estão apagadas. Enfio Theo ainda mais sob o casaco. Ele se contorce sobre meu quadril, já não sendo mais o recém-nascido contente por estar em meus braços. Rezo para que não chore. Não tomo a rua principal, como fiz quando vim para a cidade no dia em que conheci Luke. Em vez disso, sigo as ruas laterais que correm paralelas a ela, permanecendo à sombra da parede desmoronada de pedra que corre ao longo de uma ladeira. O museu fica na extremidade norte do centro da cidade. É um pequeno castelo convertido em museu para contar a história da cidade, agora fechado para sempre. O caminho que leva até o portão é exposto, banhado pelo luar. Paro, hesitante, minha pele formigando. Um encontro no centro da cidade deste jeito é uma tolice, penso, vendo em minha mente Astrid, me encarando com desaprovação. Uma corrente pesada envolve o portão do museu, trancando-o. Dou um passo para trás com raiva. Isto é algum tipo de brincadeira? Noah chama Luke através da escuridão, fazendo sinal para que contorne o museu, até uma porta lateral. No interior, a galeria principal é cavernosa, úmida e mofada. À luz da lua, posso ver que o salão antes luxuoso foi saqueado. Um quadro rasgado está dependurado na parede e pedaços de uma armadura quebrada se espalham pelo chão. Por trás de vitrines com o vidro espatifado, exposições estão vazias. Os pertences levados pelos alemães ou saqueadores. Alguma coisa, um pássaro ou talvez um morcego, flutua na escuridão sob o teto alto. Você veio, diz Luke, como se não esperasse que eu fosse chegar até ali. Ele me envolve em seus braços e eu inalo seu perfume profundamente. Uma mistura de pinho e sabonete, enterrando o nariz em seu pescoço. Embora seja apenas a segunda vez que ele me abraça, seus braços fazem com que me sinta totalmente à vontade. Ele aproxima os lábios dos meus e eu fecho os olhos em expectativa, mas Theo se contorce entre nós e eu me afasto para trás. É seguro? Pergunta enquanto ele me leva até uma pequena anticâmara lateral. Lá ele acende uma vela que tremula, iluminando nossas longas sombras na parede. Ouço um som áspero,
Quando alguma coisa foge de uma quina procurando escuro, ninguém vem aqui, diz Luke. Costumava ser o orgulho da cidade. Não há muito do que se orgulhar agora. Ele olha para baixo. Esse é seu irmão? Pergunta e eu digo que sim com a cabeça. Não tinha ninguém para cuidar dele. Ouço o tom de desculpa em minha voz. Analiso o rosto de Luke, procurando por um sinal de aborrecimento, mas não há nenhum. Ele está melhor agora? Pergunta Luke com uma preocupação genuína. Ele está bem, mas teve uma febre alta, foi assustador demais, por isso não pude me encontrar com você no domingo passado. Acrescento. Luke assente com a cabeça solenemente. Eu teria tentado vê-la antes, mas sabia que seria impossível até que ele estivesse bem. Luke enfia a mão no casaco. Aqui, trouxe isso. Sobre a mão espalmada dele há um cubo de açúcar. Açúcar de verdade. Luto contra a vontade de agarrá-lo e enfiá-lo na boca. Em vez disso, eu toco com a língua estremecendo, com o sabor que eu tinha quase esquecido. Então, eu o desço até os lábios de Theo. Ele balbucia e sorri com o gosto doce e diferente. Obrigada, digo. Não provava açúcar de verdade desde... Vacilo, lembrando que meu pai conseguira um pouco. Para meu aniversário havia quase um ano. Desde antes da guerra, termino sem convicção. Eu disse a papai que a partir de agora só iria viver dos meus cupons de racionamento. Como todas as outras pessoas, diz ele. Não me sinto bem tendo mais do que os outros, Luke. Não sei o que dizer. Ele estende a mão para acariciar a suavidade da palma da mão de Theo. Você quer segurá-lo? Pergunto. Sério? Eu nunca... Passo o Theo para Luke e o bebê balbucia, caindo naturalmente em seus grandes braços. Luke se abaixa até o chão lentamente, ainda embalando Theo. Os olhos do bebê começam a pesar e em seguida fecham-se. Luke tira o casaco e faz dele uma cama macia para Theo, colocando-o ali suavemente. Então estende os braços para mim, levando-me para perto dele. Você encontrou o caminho até aqui sem problemas? Ele me beija sem esperar pela resposta. Aperto meu corpo contra o dele querendo mais. Deixo as mãos dele vagarem livremente e por um momento não me sinto como se tivesse um defeito, nem envergonhada, nem como se fosse uma aberração de circo. Sou apenas uma menina novamente. Mas quando seus dedos passam pelos meus quadris, eu o impeço de ir adiante. O bebê... Ele está caindo no sono. Afundo mais nos braços de Luke. Nós vamos partir, digo com tristeza. Eu sei. Prometi ir vê-la na próxima cidade, lembra? Não, respondo. Nós vamos voltar para a Alemanha, ou pelo menos para algum lugar próximo dela. Seu corpo se enrijece e o senho fica mais franzido. Mas isso é tão perigoso. Eu sei, não há escolha. Vou encontrar você lá também, diz ele com sinceridade. Você mal poderia ir mais de uma vez. Vou toda semana, contesta ele, mais até se você quiser. Mas é muito longe, protesto. E daí? Pergunta ele. Você acha que eu não consigo encontrá-la? Não é isso, é só que... Baixo os olhos. Por que você iria fazer isso? Quer dizer, daria muito trabalho. Porque não posso suportar a ideia de não voltar a vê-la, revela ele. Quando levanto a cabeça, as bochechas dele estão vermelhas, como se o ar de repente tivesse ficado mais quente. Há muito carinho em seu olhar. Como pode alguém que me conhece há tão pouco tempo sentir tanto afeto por mim, enquanto aqueles que tinham me amado a vida inteira pareciam não ter nenhum? Quero lhe mostrar uma coisa. Ele se levanta e me leva até uma pequena porta na parte de trás da galeria. Olho para Theo, que ainda dorme.
Certamente Luke não pretende que eu deixe Theo sozinho. O que é? Pergunto, ficando cada vez mais curiosa quando Luke abre o guarda-roupa. Ele pega uma pintura, o óleo ainda tão fresco que faz meu nariz coçar. É a imagem de uma trapezista, percebo, em pleno ar, no trapézio. Como ele tinha conseguido o quadro? Estudo as formas dela, o arco familiar de seu corpo no balanço. O cabelo é claro e ela usa um coque no alto da cabeça, como eu. Então, ao me dar conta de seu traje vermelho tão familiar, eu suspiro. É um retrato meu. Não, não é exatamente eu. É uma versão mais bonita de mim, corpo gracioso, fisionomia impecável. Luke tinha me pintado como me vê, uma imagem adorada. Ai, Luke, digo com espanto. Agora eu entendo a maneira como ele me aprecia, com olhos de artista, fitando atentamente, estudando os detalhes. É impressionante, você realmente tem talento. Ele havia me retratado à perfeição, desde a textura de minha roupa até o mais leve medo em meu olhar, que nunca consigo esconder direito. Você acha? O rosto dele exibe dúvida, mas uma nota de orgulho se arrasta em sua voz. Absolutamente maravilhoso, respondo sinceramente. Tento imaginar as horas e cuidados que ele despendeu me pintando. Por que você desistiu de estudar arte? Seu rosto se fecha. Eu queria ser um artista, pintava no sótão de nosso celeiro, sabe? Mas meu pai descobriu o que eu estava fazendo e destruiu meu trabalho. Proibiu-me de continuar fazendo aquilo. Pedi que me deixasse ser professor de arte, pelo menos, mas ele não queria nem ouvir falar naquilo. Os olhos de Luke piscam quando ele revive a lembrança. Ele continua. Pintei em segredo, até que ele descobriu. Luke ergueu a mão direita, que tinha o dedo indicador torcido. Ele fez com que eu nunca mais pudesse ser um verdadeiro artista. Recuo horrorizada, não com a desfiguração de Luke, mas com a crueldade infligida por um pai ao próprio filho. Não foi o suficiente para me impedir de pintar. Apenas de ser realmente bom nos detalhes intrincados, acrescenta. Tomo-lhe a mão e beijo o dedo, meu coração, aos prantos. Nenhum de nós, ao que parece, nem mesmo Luke, está livre da dor e das trevas. Como você pode morar com ele? Pergunto. Ele é um monstro. Os olhos de Luke se arregalam e me pergunto se ele vai ficar com raiva de mim. Ele estava fazendo o que achava que era certo, responde Luke. Sentamos em silêncio, nenhum de nós fala. Luke me confiou seu terrível segredo. Devo lhe contar agora sobre meu próprio passado. Mas então ouço a voz de Astrid. Nunca imagine que sabe o que se passa na mente de outra pessoa. Olhando nos olhos azul claros de Luke, sei que não vai entender as escolhas que fiz e as experiências que me levaram a fazê-las. Em vez disso, estendo-lhe os braços, pondo seu rosto em minhas mãos e virando-o para mim. Beijo-o uma e outra vez, sem parar, sem me importar com onde estamos e com o fato de que Theo está a apenas alguns metros de nós. Os braços de Luke em torno de mim, as mãos em minha cintura e quadris. Por um segundo, quero me afastar. Minha barriga nunca voltou a ser exatamente como era antes do parto. Meus seios estão um pouco flácidos por causa do leite que tinham carregado. Mas eu o envolvo em meus braços e me deixo ser levada. As mãos de Luke passeiam por baixo de minha saia. Faço menção de protestar. Não podemos fazer isto aqui. Ele me deita de costas suavemente, colocando uma das mãos sob minha cabeça, para protegê-la da dureza do chão de pedra. O soldado alemão,
O único outro homem com quem estive nesta situação surge em minha mente. Fico tensa. Luke apanha meu queixo em sua mão, trazendo gentilmente meu olhar até o dele. Eu amo você, Noah, diz ele. Também amo você. As palavras saem com uma rapidez desesperada. Minha paixão cresce, afastando as lembranças para longe. Quando acabamos, estamos deitados sobre uma pilha de roupas meio amarfanhadas, espalhadas pelo duro chão de pedra, as pernas entrelaçadas. Foi maravilhoso, declaro, alto demais. Minha voz ecoa através dos caibros do museu, fazendo um pombo oculto sair voando. Rimos, baixinho. Ele me apanha nos braços, trazendo-me mais para perto. Estou tão feliz por termos compartilhado nossa primeira vez juntos, diz Luke, presumindo que sou tão inocente quanto ele. Sinto muito, diz ele, 1 minuto depois, entendendo o meu silêncio como arrependimento. Eu não deveria ter me aproveitado da situação. Você não fez isso, tranquilizo-o. Eu também queria que acontecesse. Se nós tivéssemos um futuro garantido, angustia-se ele. Ou pelo menos uma cama, brinco. Mas o rosto dele permanece sombrio. As coisas poderiam ser diferentes, esta maldita guerra. Injuria-se ele. Se não fosse esta maldita guerra, penso comigo, nunca teríamos nos conhecido. Sinto muito, diz ele novamente. Eu o abraço, apertado. Não se desculpe, eu não sinto muito. Theo acorda em seguida, seu grito cortando a quietude. Eu me afasto para abotoar a blusa. Luke se levanta e me ajuda a ficar de pé. Bato minha saia enquanto nos aproximamos de Theo. Luke o pega nos braços, mais confiante agora. Ele olha para Theo com carinho. Nós nos sentamos no chão mais uma vez e nos aconchegamos no escuro, nós três, uma espécie de família improvisada, ouvindo os sons do museu à noite, o ruído dos ratos e o sopro do vento lá fora. Venha comigo, diz Luke, para longe daqui. Pego um carro e nós vamos até a fronteira. Nós. Embora Luke tivesse falado antes sobre irmos embora juntos, a sugestão parece mais séria agora, a possibilidade real. Tento me imaginar deixando o circo e começando uma vida nova com ele. A ideia é tão terrível quanto magnífica. Não posso, digo, querendo desesperadamente fugir com ele, mas conhecendo os riscos e a realidade. Aonde iríamos? E Astrid, o circo e 1000 outras coisas que não posso explicar a ele. O problema é Theo? Nós poderíamos levá-lo conosco, criá-lo, como se fosse nosso filho. Ele nunca saberia a verdade. A voz de Luke é esperançosa e eu fico tocada por ele querer assumir responsabilidade sobre Theo. Abano a cabeça com firmeza. A coisa é muito mais complexa. Astrid e o circo. Devo minha vida a eles. Ela certamente iria entender e iria querer que você fosse. Tenta ele novamente. Noah, quero levar você e Theo para longe daqui, para um lugar onde vocês estarão seguros. Luke quer cuidar de mim. Como desejo ser a garota que era antes. Ela teria se deixado convencer, mas passei por muita coisa. Não sei mais agir como antes. Mas ergo o dedo sobre os lábios dele. Não vamos mais falar sobre isso. Theo começa a se remexer de novo, cansado e com frio, e confuso com o ambiente desconhecido. Temos que voltar. Digo com relutância, não querendo acabar com aquele momento perfeito, mas preocupada que alguém possa ouvir o ruído e nos encontrar. Luke se levanta e passa Theo para mim,
aconchegando-o um pouco mais no casaco. É tarde, quando retorno, bem depois do toque de recolher. A vila está escura e a floresta quieta. Luke me acompanha silenciosamente quando nos aproximamos do acampamento. Não há mais música e me pergunto se fiquei longe por tanto tempo que a festa acabou e todo mundo foi dormir. Mas as tochas ainda estão acesas no bosque. Sob sua luz vejo Astrid, que está na orla da clareira. Posso dizer, pelo fato de estar de pé, braços cruzados, que ela está com raiva. O pavor me dá um soco no estômago. Astrid sabe que saí, eu penso. Que quebrei a promessa que fiz de não ver Luke novamente. Astrid, começo a falar rodeando os cantos do trem. Deixe-me explicar. Então, congelo. O pessoal do circo ainda está reunido no bosque, onde a festa de casamento tinha acontecido. Porém, eles já não dançam. Estão imóveis como figuras em um quadro. Dando mais um passo para frente, entendo o porquê. No centro do bosque, onde a cerimônia de casamento teve lugar poucas horas antes, está meia dúzia de gendarmes. E suas armas estão apontadas para Peter.